Olá! Nosso vídeo dessa semana será sobre o uso da crase, mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, dá um like aí no vídeo e ative o sininho para receber as nossas notificações. Bom, gente, vocês devem estar cansados de ouvir que o uso da crase é a junção da preposição a mais o artigo a, mas a aula de hoje vai ser diferente, então presta atenção. Deve estar cansado de ouvir que o a preposição mais o artigo vai resultar aí no a craseado, certo? Mas a regra não é só essa. A regra da crase também vai acontecer com outros usos, como antes de pronome demonstrativo, como aquele, aquela, aquilo, antes de hora definida, não hora qualquer, hora definida. Vamos lá? Bom, a primeira regrinha então é a crase antes de hora definida. Se eu estou falando o culto começa às 8 horas em ponto, então esse A aqui ele vai ter uma crase, certo? Se eu quero dizer que um comércio está aberto das 8 às 11 horas, esse A também vai ter uma crase, porque eu estou falando de um horário definido. Se eu disser estou lá às 8, estou lá por volta das 8 horas, então não é um horário específico. Mas, para escrita formal, vamos optar usar um horário definido para que nós possamos manter aí a formalidade do horário definido. Bom, a segunda regrinha da crase é o uso da crase em expressões adverbiais femininas e outras locuções, como, por exemplo, às vezes, à medida que, à parte, certo? Lembrando que, quando a gente não usa a crase, a gente está mudando o sentido. Se eu digo junto a, eu estou dizendo que há uma coisa junto à outra. Estão juntas, grudadas, por assim dizer. Se eu digo junto a, sem a crase, eu estou juntando a roupa suja, certo? Lembrando então que em expressões adverbiais femininas e outras locuções, isso daqui já vem pronto, gente, para vocês, certo? Então, aí vocês têm que decorar mesmo. Essa é então a nossa terceira regrinha de crase. Além de termos crase em hora definida e de termos crase naquelas expressões que já são prontas, temos também a crase quando há a junção da preposição a com o pronome demonstrativo com a, como a no sentido de aquela, aquele, ou os próprios pronomes demonstrativos aquela, aquele, aquilo. Como que funciona isso? Se eu digo esta é igual a que morei, esta casa, esta rua é igual à rua que morei, aquela que morei. Então eu vou ter aqui um a craseado, porque eu tenho a soma desses dois as aqui, certo? Se eu digo pergunte àquela pessoa, gente, na dúvida, usem o para. Pergunte para aquela pessoa. Porque se eu tenho a preposição para, eu terei também a preposição a. Então, pergunte a aquela. E aí eu tenho, então, o aquela com a crase. Se eu disser pergunte aquilo, eu não tenho a crase. Por quê? Porque quem pergunta, pergunta alguma coisa. Pergunta aquilo para alguém, certo? Então, façam aí o testezinho com o para, mas sempre que nós temos alguma palavrinha aqui atrás que pode ser um verbo ou um substantivo, e essa palavrinha tem aqui uma preposição a, vai se juntar com o pronome demonstrativo aquela, aquele, aquilo, e vamos ter então um pronome craseado. E aí a gente tem a nossa última regrinha da crase, lembrando que são 4 regrinhas. Nós temos a crase antes de hora definida, a crase em expressões adverbiais e outras locuções femininas também, a crase antes do pronome demonstrativo com a, aquele, aquela, aquilo, e temos a crase antes da preposição a com o artigo a. Mas o que é então essa preposição a? A preposição a ela pode acontecer após o verbo. Perguntei a. Isso é o a preposição, certo? E aí eu tenho a professora, que vem antes de nome. Esse é o a artigo. Quando eu junto esses dois as, eu tenho perguntei à professora. Uma coisa que pouca gente fala é da preposição a após nomes. Também acontece. Se eu digo relativo a matéria, eu vou somar esses dois azinhos e vou ter o relativo à matéria. Eu tenho o acesso à igreja. Vai ser um a craseado aqui, porque eu tenho a soma desses dois as. Lembrando que também pode acontecer da seguinte maneira: quem pergunta, pergunta algo a alguém. É uma das formas desse verbo. Então, eu posso dizer, perguntei sobre a matéria à professora, certo?
Perguntei sobre a matéria à professora. Perguntei sobre a matéria para a professora, porque eu perguntei algo a alguém. Esse a, embora ele venha depois do nome, ele pertence ao verbo perguntar. Eu poderia também dizer, perguntei isso à professora. Perguntei isso a quem? À professora. A resposta é com a? Então, eu tenho aqui um a craseado, que é a junção desses dois as aqui. E se eu dissesse, perguntei isso a ela? Não vai ter crase, gente. Porque antes desses tipos de pronome pessoal, eu, ela, nós, vós, pronomes demonstrativos como este, essa, isso, ou pronomes possessivos como seu, sua, nós não temos um artigo antes do nome. Nós temos algo que acompanha a regência da palavrinha que tem antes. Então, nesses casos, a gente nunca vai ter uma construção do tipo a, ela. Tem também alguns usos da crase que são opcionais, quando eu tenho o substantivo na frente no plural. Por exemplo, eu posso dizer para vocês assim, fiz referência a leis. Fiz referência a, esse a acompanha a referência. E aí eu não estou determinando leis, porque uma das funções do artigo antes do nome é de definir, certo? Então, eu estou querendo dizer que eu fiz referência a leis, várias leis, não estou me referindo a uma lei específica. Agora, se eu quero falar assim, fiz referência às leis específicas, aí esse a vai ter crase. Isso, então, antes de nome feminino no plural, você pode também colocar ali opcionalmente o a craseado ou não. Se for craseado, vai concordar com o substantivo, porque os azinhos se juntaram ali. Então, fiz referência às leis específicas, fiz referência a leis, qualquer lei. E aí tem algumas dicas que você pode utilizar também para saber se entre uma palavra ou outra tem ali um a craseado ou não. Vamos pensar o seguinte, se eu digo respondi à professora, eu tenho dúvida se esse a tem crase ou não, o que eu posso fazer? Eu posso trocar o professora por professor. Se você colocar o correspondente masculino no lugar da palavra e ele ficar ao, é porque esse a tem crase. Então, por exemplo, respondi à professora, respondi ao professor, perguntei ao juiz, perguntei à juíza, certo? Outra troca que você também pode fazer é com o para. Fui para a escola, perguntei para a professora, perguntei para o juiz. Então, notem que sempre que tem essa troca aí com para a ou ao, colocando um substantivo masculino no lugar do feminino, é porque tem uma crase ali. Lembrando que, quando a gente tem uma preposição no lugar do a, como para, perguntei para a professora, esse para a professora não vai ter crase. O que vai ter crase é a junção dos dois as. Perguntei a professora. Mas há casos optativos com o uso do até. Fui até a escola ou fui até a escola. Então, após a preposição até, o uso da crase é facultativo, mas no uso do para já não. E se você tem dúvidas quando que você vai usar a crase antes de nome de cidade, faça a troca. Se eu falar vim de Curitiba, é porque fui a Curitiba, não vai ter crase. Agora, se eu falar vim da Bahia, é porque aí vai ter a crase, certo? Na dúvida, faça a pergunta vim de. Se esse de virar vim da Bahia, vim da Amazônia, então aí você vai ter a crase quando você usar o vou a. Bom, gente, acho que sobre crase é isso, mas vai ter mais vídeos aqui no canal sobre, porque crase é um conteúdo muito amplo, envolve outras questões como transitividade do verbo ou transitividade de substantivos, mas isso fica para um próximo dia.